Bom, continuando então a nossa conversa a respeito das emoções e da natureza, eu queria deixar um exemplo de uma situação que eu pude acompanhar, né, de uma pessoa que teve ali eu acho que um insight, né, eu diria que um insight mesmo, que promoveu uma mudança no corpo emocional dela, na mente também, através do contato com a natureza. É uma pessoa que, no caso, ela tinha um medo muito grande dentro dela sobre várias coisas, né? Esse medo, obviamente, se manifestava, né, de forma desorganizada através de crises de ansiedade, é, também, né, de momentos onde a pessoa ficava muito desmotivada porque tudo era medo, tudo era perigo, tudo era risco, que a vitalidade ela cai, né? E aí a pessoa fica desanimada mesmo. E era uma pessoa que tinha um medo muito grande, né? Tava ali alimentando, vivendo, percebendo de forma desordenada esse medo o tempo inteiro. E ela tinha um medo específico que ela ia precisar enfrentar num curto espaço de tempo, que era o medo de voar, né, o medo de avião. E ela, né, é difícil tratar essas condições, essas fobias, né, tem nome aí hoje em dia, né? É difícil porque elas são assim alimentadas por vários elementos e alguns desses elementos a gente ainda não conhece, porque não expandiu o conhecimento psicológico suficiente a ponto de poder olhar para esses elementos e integrá-los num processo de tratamento adequado, né? Ainda tem ainda um chão longo aí, muito preconceito que a gente precisa dissolver para que esses tratamentos sejam mais efetivos, né? Então ela estava com esse medo muito grande e ela estava junto com isso, junto com o processo psicológico, né, o tratamento psicoterápico, ela já estava desenvolvendo outras práticas por conta própria, né, sem ter vinculação ali com o que a gente estava fazendo naquele momento, mas ela estava desenvolvendo já. Então ela estava fazendo práticas meditativas, ela estava praticando yoga e ela procurava muito essa conexão com a natureza, porque fazia parte já, né, da natureza dela, dos interesses, do temperamento da pessoa, então era algo muito, já muito presente. E aí, num determinado momento, ela foi tentar refletir, meditar, né? Refletir e meditar a respeito deste medo de voar que ela ia ter que enfrentar aí numa experiência que ela ia viver no meio da natureza. Então ela estava num lugar onde havia algumas árvores bem grandes, ela estava num lugar onde havia muita vegetação, né? Era um espaço bem confortável e com muita natureza em volta, né? E aí neste momento nesse processo que ela fez de tentar se conectar, ela sentou no chão, né? O chão ali de terra, uma coisa bem rústica. E aí ela teve uma experiência de compreensão desse medo. Ela viu a imagem ali na reflexão dela, na meditação dela, de um coelho. O coelho, para quem for pesquisar depois, ele carrega também, não só, né, mas ele carrega também uma simbologia, uma história, histórias ligadas a ele do medo, né, do quanto que o medo dominava ele e do quanto que esse medo desse coelho puxava para ele as experiências de perigo e de risco, né? Então tem várias historinhas que trazem esse elemento da natureza através dessa simbologia e ela viu um coelho e ela não tinha nenhuma conexão com o coelho, ela não tinha coelho, não pensava em coelho, ela gostava da natureza, gostava dos animais, mas não especificamente do coelho. E ela viu esse coelho e aí ela entendeu, ela foi entendendo melhor o medo dela, ela foi entendendo melhor esse sentimento e as conexões mentais que estavam alimentando esse sentimento através de uma busca direta pela natureza e de um contato, de uma experiência com a natureza. E aí depois que ela teve essa percepção através dessa imagem que veio na mente dela nesse momento de conexão, de meditação, de reflexão, ela foi até a árvore, uma árvore grande, né? Era uma árvore muito próxima que estava dela naquele momento, e ela teve um contato físico com essa árvore. E ela sentiu, ela relatou, né, que ela sentiu que o medo saiu naquele momento.
né? Ela sentiu uma compreensão mental e ela sentiu também um impacto físico e emocional, porque aliviou, como se tivesse limpado o céu, sabe? O céu muito cheio de nuvem, de repente ele limpa, tem um nome mais bonito para isso, agora eu não lembro. Com o contato que ela teve com aquele elemento tão forte, né? Que eu estava falando no vídeo anterior, que promove essa purificação do ar, mas não só do ar, né? Talvez ele tenha uma conexão também com as nossas formas emocionais, assim como muitos outros elementos da natureza, não é? Assim como os animais, não tem toda uma história dos gatos, por exemplo, como animais extremamente intuitivos. E vejam, né? Os gatos são intuitivos e são animais noturnos. E os animais noturnos têm uma visão muito apurada das coisas, né? E a intuição ela está ligada com uma visão de outra ordem, que não é só a física, né? Mas que nos conecta com algum caminho, alguma necessidade, alguma compreensão que ajuda o nosso processo de crescimento, né? Então eu queria trazer aí esse exemplo que eu achei muito bonito, que eu tive a oportunidade, a felicidade de viver para fortalecer essa conversa aí sobre a natureza e a arte. Agradeço muito a atenção de vocês.